A lei noética. Nós estamos no nível 2, falando sobre as alianças. Essa é a aula número 5. Vamos falar um pouco hoje sobre a aliança noética, né? A aliança que Deus fez com Noé. Gênesis capítulo 9, versículos 8 e 9 diz assim: E falou Deus a Noé e a seus filhos com ele, dizendo: E eu, eis que estabeleço a minha aliança convosco e com a vossa descendência depois de vós. Veja que essa é uma aliança que Deus ele faz com Noé e com a descendência depois de Noé. Não apenas com Noé, nem apenas com Noé e seus filhos, Sem, Cão e Jafé, mas com toda a descendência após Noé. E a gente sabe que toda a humanidade ela vem de Noé. Então, ou seja, essa aliança que Deus faz é uma aliança com toda a humanidade, todos os seres humanos, não apenas os seres humanos apenas, mas com toda a carne. Lá o versículo 10 ele fala também que até mesmo com os animais Deus faz essa aliança. Lá no versículo 10 ele diz assim: E com toda a alma vivente que convosco está, de aves, de gado e de todo animal de terra convosco, com todos que saíram da arca, até todo animal da terra. Então, Deus ele fala que estabelece essa aliança, com toda a humanidade, com todos os seres vivos, que existem aí na terra. Então, essa é uma aliança que Deus faz com todos os filhos de Noé, ou seja, comigo e com você também. Nós somos filhos de Noé. Ora, se Deus ele faz uma aliança com Noé e com a descendência depois dele, é uma aliança eterna. Enquanto houverem descendentes de Noé, essa aliança ela continua. Se fosse apenas com Noé e com os filhos dele, Deus ele falaria, com Noé e com seus filhos, mas não, é com a descendência depois deles. Ou seja, nós que somos descendência de Noé, nós ainda estamos aí debaixo dessa aliança que Deus ele faz com Noé. Existem alguns meios de nós vermos, isso daí. Antes disso, vamos ver o mediador da aliança. Noé ele é o mediador dessa aliança. Deus ele faz nessa primeira aliança que Deus faz com a humanidade, seja Noé e a descendência e sua descendência. Deus ele escolhe Noé, ele como sendo um homem justo, Deus encontra Noé como sendo um homem justo e faz essa aliança com ele. E Deus ele mostra um sinal, o sinal da aliança é o arco-íris. O arco-íris ele mostra, e até hoje nós vemos o arco-íris, Isso mostra que Deus ele ainda permanece na sua aliança. O sinal ele mostra que Deus ele é fiel à sua aliança. Então nós temos aí o arco-íris como o sinal da aliança. Falando um pouco mais sobre a aliança noética, como eu falei, na aula passada, todas as alianças elas têm direitos e deveres, ou seja, os direitos são as bênçãos, que Deus nos dá, e os deveres são as leis. A gente vai ver que as leis, a gente está estudando sobre as leis de Deus, e por que a gente está vendo as alianças? Porque as leis elas vêm através das alianças. Toda a lei que Deus dá é através de alguma aliança que Deus faz. Deus não dá uma lei sem estar em aliança com aquele com o qual ele dá a lei. Então, a bênção da aliança noética é que Deus não iria nos destruir, não iria mais destruir, pelo menos com água, o texto fala, que Deus ele não iria mais destruir a humanidade com água, pelo menos. Lá em Apocalipse mostra que vai ser com saraivada de fogo, mas com água não mais. E uma outra bênção que Deus nos dá, que mostra aí nesse capítulo, quando Deus fala frutificai-vos, nesse primeiro versículo ele fala frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra, mas é impossível nós frutificarmos e multiplicar-nos se Ele não nos fizermos frutificar. Então a bênção que Deus dá, e até mesmo quando Deus ele controla, tem o poder sobre a água, ou seja, a água ela vem na medida certa, a chuva ela vem na medida certa, para quê? Para que o fruto ele possa vir. Então isso tem um sentido espiritual muito forte, de que Deus ele nos dá a bênção na medida certa, Ele nos dá chuva na medida certa para que nós possamos frutificar, assim na nossa vida também. Ele nos dá as bênçãos na medida certa para que a gente possa frutificar, Muita água
não faz frutificar. Pouca água não faz frutificar. A água na medida certa é o que nos faz frutificar. Assim é a bênção de Deus. Mas Deus também ele nos coloca deveres, né? Nessa aliança noética, Deus ele colocou para Noé e seus filhos, né? Você pode ler lá depois Gênesis capítulo 9, que fala sobre essa aliança que Deus faz com Noé. Mas nesta aliança, Deus ele fala em primeiro lugar, né, as leis que a gente olha no texto, né, em primeiro lugar, uma lei de frutificar e se multiplicar e encher a terra, né? Ou seja, nós deveríamos nos multiplicar, né? E no versículo 3 fala para comer de tudo quanto se move na terra. Olha que interessante, né? Comer de tudo quanto se move, né? O povo agora poderia, até então, parece que Noé ou a humanidade ela era vegetariana, digamos assim, né? Era herbívora, e agora passa a ser carnívora também, né? Deus ele permite que de tudo quanto se movesse sobre a terra o povo poderia comer. Mas no versículo 4 fala que não deveria comer carne com sangue, né? Deveria se abster de comer a carne com o seu sangue, né? O que é carne com sangue? O sangue aqui é o sangue que corre na veia, né? Não é carne mal passada, né? Não é o sangue que está dentro do músculo, mas é o sangue que está na veia, né? Então carne com seu sangue quer dizer que o animal ele deve ser morto, deve ser tirado o sangue dele que está nas suas veias e depois aí sim pode comer o animal, né? E por fim, nos versículos 5 e 6, falando sobre o assassinato, né, de que o sangue de um ser vivo seria requerido da mão, né? Se ele matasse alguém, o sangue dele seria requerido das mãos daquele de quem o matou, né? Esses são 4 mandamentos que são colocados aqui, mas nós vemos na cultura judaica, né, existem as que são chamadas as leis noéticas, né? Isso é muito comum na cultura judaica, que era um conjunto de leis que também vem de Gênesis capítulo 9, né? Só que um pouco mais elaborado, né? Um pouco mais elaborado no sentido de não só de entendimento, mas também de estar mais completo. Mas são leis que são colocadas como as leis para que a humanidade pudesse prestar o seu culto a Deus. Lembra que Deus, quando cria, faz uma nova aliança depois lá com Israel, né, uma aliança que perdurou aí bastante tempo. No Templo de Salomão, por exemplo, né, existia um átrio dos gentios, ou seja, lugares onde alguns não-judeus eles poderiam cultuar a Deus também, ou seja, existia ainda dentro da aliança mosaica lugares onde pessoas de outras nações elas poderiam ainda assim cultuar a Deus, não estando debaixo da aliança mosaica, mas ainda da aliança noética, né, que é chamada como um gentio temente a Deus. A gente vê até no Novo Testamento alguns dos gentios que eram tementes a Deus, né? E essas leis, elas são 7, né? E você pode aí achar aí, existe um livro que ele é bastante conhecido, né? Que foi escrito, que chama O Caminho do Gentio Justo, né? Ou em inglês The Path of the Righteous Gentile, né? Ele é um livro que foi escrito explicando um pouco mais sobre estas leis noéticas, né? E essas leis, elas falam o seguinte, né? A primeira lei é temer a Deus, né? Por quê? Porque Deus ele faz uma aliança, né? Se Deus ele faz uma aliança com Noé, é porque nós devemos temer e ser fiéis a esta aliança, né? Logo, é uma lei também contra a idolatria. Por que isso? Porque se Deus ele faz uma aliança com ele, ele quer que nós tenhamos e retribuamos a esta aliança, né? Então é uma lei contra a idolatria também, né? Uma lei de temer a Deus. Também contra a imoralidade sexual. Por quê? Porque Deus ele diz, multiplicai-vos, né? E nisso ele está preservando a identidade da família, né? E não só nisso, mas isso desde o começo do Gênesis, né? Quando Deus ele fala que o homem deveria deixar o seu pai e a sua mãe e unir a sua esposa, né? Ou seja, cada um com a sua esposa.
né? E aí nisso então estão os mandamentos contra a imoralidade sexual. Também contra o assassinato, né? O assassinato ele é bem claro, bem específico, lá em Gênesis capítulo 9, aí nos versículos 5 e 6. Contra o roubo, né? Talvez você fale, mas não existe nenhum versículo, né? Aí em Gênesis 9 contra o roubo, mas a gente percebe lá no Gênesis 3, né? Quando Deus ele fala para Adão e Eva para não comerem do fruto que estava na árvore do conhecimento do bem e do mal. Então Deus ele colocou limites à propriedade que existiam com Adão e Eva. E eles foram além, né, do limite que eles poderiam e usaram ou usufruíram coisas que não eram deles, que não os pertenciam, né, que não eram deles. Por isso que o respeito à propriedade é também uma lei para toda a humanidade, né, contra o roubo também. Prestar culto a Deus, né, um mandamento também, né? Não blasfemar o nome de Deus, mas pelo contrário, prestar um culto a Deus. A gente vê um pouquinho antes, lá do capítulo 9, em Gênesis 8:20, Noé, logo que ele sai da arca, ele levanta um altar a Deus e presta sacrifícios a Deus, né? Então, prestar culto a Deus, né, não é apenas temer a Deus, mas devemos prestar culto a Ele também, adorá-lo e louvá-lo porque Ele merece, né? O Salmo 117 diz: louvai a Deus todas as nações, né? Todos os povos, todos os gentios, né? devem também prestar culto a Deus, né? Faz parte aí de uma lei noética. A sexta lei, não comer animais vivos, né? Por quê? Porque a vida está no sangue, né? Então, de novo, um respeito à criação, né? Eu já fui viajar para lugares que eles comem bichos vivos, né? Isso é um desrespeito à criação, né? Nós devemos ter respeito à criação, porque eles também foram criados por Deus, né? Então, eles podem ser comidos, eles foram criados também para isso, para que nós possamos viver, né? Mas devemos ter respeitos, porque eles têm uma vida dentro deles. E, por último, criar tribunais de justiça, né? Esse não é um mandamento que está explicitado em Gênesis capítulo 9, mas lembrando, né, se você ouviu a aula número 2, o que é um juízo, né? O que é um mishpatim? Um juízo ele não é apenas o mandamento, mas o cumprimento do mandamento caso alguém o descumpra. Ora, se existem leis contra assassinato, contra roubo, contra imoralidade sexual, é preciso um tribunal de justiça para julgar as pessoas que venham a fazer coisas que venham a ser contra esses mandamentos, né? Se tiver um contraventor desses mandamentos, eles devem ser julgados em tribunais de justiça, pessoas, homens e mulheres que julgam homens e mulheres. Então, criar tribunais de justiça, ele não está especificado, mas ele faz parte do conceito de mishpatim, né? Ou do conceito de você ter o juízo sobre aqueles que descumprem esse mandamento, né? Se você não ouviu a aula 2, volte lá, escute desde a primeira aula, né, que nós estamos aí falando aí sobre a lei de Deus. Então essa é a aliança noética, né? Uma aliança que Deus faz com Noé e com seus filhos, com toda a descendência, ou seja, com todos nós. É uma aliança que é eterna, né? Nós vimos que essa é uma aliança eterna. E temos vários mandamentos aqui, né, que são claros, né? E como seria melhor o mundo se não tivéssemos, imagine, assassinato, roubo, imoralidade sexual, como o mundo já não seria melhor, né? E se as pessoas ainda tivessem tribunais de justiça que fossem justos, que julgassem as pessoas, o mundo seria, né, muito melhor. Lembra que a lei ela foi dada para que a gente possa viver bem, né? E muitas vezes não vivemos bem porque a humanidade ela vai contra esses mandamentos, né? São mandamentos que foram colocados para que nós possamos viver por eles, né? E isso independe se a pessoa seja cristã ou não, a religião que ela seja, né? A lei é uma aliança que Deus ele fez com toda a humanidade. Então, é uma aliança que ela deve ser seguida e os seus mandamentos também devem ser seguidos para que nós possamos viver bem. Um abraço, eu aguardo você na próxima aula.